Vamos lá, 1h mais 15, está na hora, minha gente. É o Maranhão inteiro de audiência aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição. As principais notícias dos bastidores da política com Geisael Marques, Kate Almeida e John Coutrin. Aqui no Jornal da Difusora, vamos juntos até as 2h15 da tarde com muita informação para você. Hoje é quarta-feira, hein? Confere aí os destaques de hoje. Usuários do sistema de transporte aquaviário voltam a protestar, reclamam dos serviços prestados. A MOB nega, mas usuários e o Ministério Público confirmam pane no ferry José Humberto em menos de 10 dias operando na travessia. Justiça encerra a ação contra o senador Everton no caso do Costa Rodrigues. Ex-secretário do governo Dino grava vídeo criticando a situação do ICMS aqui no estado. Congresso derruba vetos de Bolsonaro e leis culturais são promulgadas. Essas e outras notícias. Agora, está começando o Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Estamos juntos e vamos juntos assim até as 2h15 da tarde com muita informação para você que nos acompanha em todo o estado, viu? Que bom saber que você está com a gente aí do outro lado, no rádio, também na TV. Manda mensagem para nós no 989-9196-8622. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem para você. Nós vamos ouvir as pessoas que estão com dificuldade ainda para embarcar de São Luís para o Cujupe, aqui da Ponta da Espera para o Cujupe. Inclusive, ouvimos lá um cidadão caminhoneiro que passou dificuldades na segunda-feira à tarde por conta de uma pane no ferryboat José Humberto. Isso é muito grave, isso é sério, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto, tá bom? 1h mais 17 minutos, inclusive ouvindo a promotora Lídia Cavalcante. Voltou a falar, vai dar entrevista para nós já e vai falar sobre a situação, que informações ela teve, se recebeu denúncias também nessa direção em relação a esse problema no domingo. Aliás, na segunda-feira. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Vamos a Brasília agora, vamos à capital federal, porque a PEC eleitoral não inclui motoristas de aplicativos na distribuição dos auxílios. É isso mesmo, Raniele? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. A PEC Kamikaze, como ela foi apelidada, ela passou por discussão ontem na comissão especial, mas será votada apenas amanhã, porque a oposição fez o pedido coletivo de vista. O relator, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele decidiu manter o texto como ele foi aprovado no Senado, portanto, sem modificações. Ele tinha pretensões de retirar o estado de emergência da PEC, o que poderia levar à judicialização dessa proposta, além de incluir os motoristas de aplicativo também como um dos beneficiários dos auxílios que serão distribuídos nesse pacote de bondades em ano eleitoral. Com isso, o valor do gasto ia passar de 41 bilhões para 50 bilhões de reais. Para não voltar para o Senado, o deputado que sofreu uma pressão do governo, decidiu manter o texto como está e vai ser votado amanhã. A expectativa é que seja aprovado, viu, Adalberto? Tá certo, Raniele. Agora, o Congresso derrubou os vetos do Bolsonaro em relação às leis culturais, não é isso? Ontem foi dia de vitória, sobretudo para os artistas e a classe artística. Isso porque, em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores, com ampla maioria dos votos, conseguiram derrubar os 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo, ator que morreu vítima de Covid, e Aldir Blanc, músico que também foi vítima desta pandemia. Essas leis juntas injetam mais de 8 bilhões de reais no setor cultural, tanto para a produção audiovisual, como também para ações emergenciais. Os artistas que estiveram aqui em peso comemoraram a aprovação. Eles participaram ao longo das últimas semanas de várias audiências sobre o tema. E após essa pressão, eles conseguiram a derrubada desse voto e, portanto, vitória do que eles chamam do SUS da cultura. Foi assim que eles apelidaram essas propostas. O governo federal fez um acordo com os parlamentares, sobretudo da oposição, para que essa medida fosse finalizada desse jeito. Final feliz para todo mundo. Bancada do Maranhão aí no Senado Federal? Olha, Adalberto, eu não escutei direito a sua pergunta, mas eu acredito que seja o novo senador que vai assumir aqui a cadeira na bancada do Maranhão do Senado. É isso, viu? Tá a expectativa para hoje à tarde, às 4 horas,
o senador Everton Rocha deixa a cadeira. Portanto, quem assume é Robert Bringel, seu primeiro suplente. Isso porque o senador, que é pré-candidato ao governo do Maranhão, pediu licença aí de 120 dias para se dedicar à pré-campanha. Robert Bringel é do Partido União Brasil, é tio de Juscelino Filho, deputado federal, aqui também pelo União Brasil, e ex de Santa Inês. Pode ser que com isso o partido que hoje está dividido trabalhe junto para ocupar em definitivo essa cadeira. Vamos escutar o que o senador Everton Rocha disse sobre essa passagem de bastão. Meus amigos, bom dia, 6 de julho. Convidar todos vocês para as 16 horas nas minhas redes sociais ou através da TV ou Rádio Senado. Eu farei um pronunciamento e nessa oportunidade irei comunicar o meu afastamento para assuntos particulares. O meu suplente Robert Bringel já está aqui em Brasília, ele assumirá o mandato logo em seguida e daqui para frente é correr atrás de um Maranhão mais feliz. Vamos todos juntos nos dedicar 24 horas na construção desse projeto que não é meu, como eu sempre disse. É um projeto nosso, de quem quer um Maranhão com mais emprego, mais comida na mesa, com mais oportunidades para todos. Valeu! Tá, então, mudanças na bancada maranhense aqui em Brasília. Volto com vocês dizendo que encontrei por aqui telespectadores aqui do Jornal da Difusora dizendo que nos acompanha diariamente. Tchau, tchau. Maravilha. Um abraço deles aí em nome de toda a equipe. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Raniele, falando direto ao vivo, Raniele Veloso, direto de Brasília, nossa correspondente que sempre participa aqui atualizando as notícias, acompanhando em especial aquele parlamentar que você votou, a bancada do Maranhão lá em Brasília. Tem a cobertura mais de perto agora com a difusora que você já sabe aí, né? Já tem um tempo aí que a gente conta com o trabalho da Raniele direto lá de Brasília, da capital federal, né? 1h mais 22 minutos, 1h22. Por falar no senador Everton Geisel Marques, a Justiça encerrou aquela ação relacionada ali ao Costa Rodrigues. Boa tarde para você, Geisel. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, caros colegas. Rapaz, a gente com a audiência até com os frequentadores dos corredores do poder lá em Brasília, né? Fraco não. Obrigado. Adalberto, olha, havia um caso aí que já fazia ou faz parte, né, digamos assim, dos comentários da política já há muito tempo, que é o caso Costa Rodrigues. O senador Everton Rocha já havia entrado na Justiça e conseguiu uma liminar que suspendeu a ação, uma ação que fazia acusação de peculato e de fraudes à lei de licitação. E agora saiu uma decisão. A Justiça encerrou a ação contra o senador Everton Rocha, uma decisão da desembargadora Graça Duarte, por considerar que foram usadas provas anuladas e, portanto, se são provas anuladas, não são provas lícitas dentro de um processo. As provas que foram usadas pelo Ministério Público, consideradas, portanto, provas anuladas e, consequentemente, ilícitas. E esse é o fato. Agora, o que se pode depreender disso é que, ligado ao senador Everton Rocha, esse caso sempre foi utilizado para tentar desqualificá-lo, para tentar desmerecê-lo dentro da política, e agora o que se espera é que aqueles que são adversários ou opositores continuem, para manter viva a narrativa do Costa Rodrigues, tentem desqualificar agora a decisão da Justiça. Podem tentar desqualificar a decisão da Justiça, podem criar qualquer outro tipo de artifício, mas fato é que a Justiça agora encerrou essa ação e quem quiser tomar isso como narrativa vai ter que fazer algum esforço retórico para daqui em diante continuar utilizando o caso do Costa Rodrigues para tentar desqualificar o senador Everton Rocha. 1h mais 24 minutos, 1h24, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Diogo Coutrin, vamos falar aqui sobre uma fala do deputado Edilásio em relação à candidatura do Edivaldo Holanda Júnior. Qual é a chance aí? Há uma especulação, né, em relação ao Edivaldo, por exemplo, desistir da candidatura aí ao governo do Estado. Isso rodou, inclusive, nas redes sociais, enfim. O Edilásio se manifestou sobre isso, John? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Geisel. E boa tarde a todos que nos acompanham pela TV e pela rádio. Bom, começou a circular informações, Adalberto, a partir de uma declaração
o deputado federal Aloysio Mendes. O Aloysio Mendes é o presidente estadual do PSC, que é o partido do pré-candidato a governador Laésio Bonfim. Bom, o que o Aloysio disse? O Aloysio disse o seguinte, não é, que ainda em fase embrionária, mas estariam tendo conversas aí para o Edivaldo e o Laésio entrarem num acordo. Não é? Que acordo? Óbvio, claro, o Edivaldo cedendo, né, recuando e indicando a vice, fazendo parte da chapa majoritária do Laésio Bonfim. Bom, eu entrei em contato com o deputado federal Edilásio Júnior, né, que é o presidente estadual do PSD no Maranhão. O PSD é o partido do Edivaldo Holanda Júnior. E o Edilásio me disse o seguinte, olha, isso não existe, chance zero disso ocorrer. O quê? Do Edivaldo recuar e apoiar o Laésio e indicar a vice. Se fala, né? Toda vez que se fala em Edivaldo recuar, que ele poderia indicar a esposa dele, a Camila, como um vice. Bom, segundo o Edilásio, isso não existe, não é? Isso não tem possibilidade nenhuma. O Edivaldo é candidato, continua candidato a governador, e segundo, o Edilásio estará no segundo turno, não é? Ele acredita aí que o Edivaldo ainda vai crescer nas pesquisas com, né, a intensificação das agendas dele no interior do Maranhão, e acredita piamente, né, que o Edivaldo vencerá as eleições. Isso é uma análise do próprio Edilásio Júnior. Então, certa vez até me lembro que o Laésio falou sobre a questão do vice dele, que poderia haver uma surpresa, né, uma surpresa que impactaria as eleições no Maranhão. Talvez estava se referindo a isso, nessas conversas aí com o grupo do Edivaldo. Mas o certo é o seguinte, Adalberto, não há, pelo menos aqui, né, a nível local, nenhum tipo de tratativa para o Edivaldo recuar, para o Edivaldo ceder, para o Edivaldo desistir e apoiar o Laésio. Pelo contrário, na verdade, o Edivaldo continua firme com a candidatura dele e o Edilásio também com uma expectativa muito grande, não é? Em relação ao Edivaldo, desde o começo, tanto ele como César Pires, né, quanto as pessoas mais próximas do Edivaldo, o próprio Kassab, que é o presidente nacional do partido, aposta muito na candidatura do Edivaldo. Portanto, aí o Edilásio comentando, rebatendo as declarações do Aloysio Mendes. John, diz que a política é uma caixinha de surpresa, né? E tem outra coisa também que se diz, é que de onde menos se espera, de lá é que não sai coisa nenhuma mesmo. Então, assim, não faz o menor sentido. E por que eu disse essas duas coisas, né? Porque não faz o menor sentido o Edivaldo abrir mão da candidatura dele. Nesse momento não faz o menor sentido. Mas, como eu disse, a política é uma caixinha de surpresa. E uma coisa que a gente sempre debate aqui é que é o seguinte, é que muitas vezes, ou por um descuido, ou até realmente de forma intencional, alguns políticos manifestam o seu desejo como se aquilo fosse se transformar numa realidade. E se perdem, inclusive, nas suas próprias convicções equivocadas. Talvez o Aloysio esteja passando por isso, porque não faz o menor sentido ele levantar esse questionamento agora, sendo que o próprio Edivaldo não deu nenhum sinal nesse sentido e o próprio PSD. E não tem porquê o Edivaldo, que inclusive é uma forte liderança na capital, gostem ou não dele, mas ele tem o seu quinhão, o seu soldo político, e não faz o menor sentido ele, a essa altura da disputa, né, da pré-campanha, ele abrir mão de ser, de fato, candidato. O que gerou surpresa foi ontem, Gisele, foi uma notícia divulgada de que o Laésio, né, já foi filiado a várias partidos de esquerda, né? Pois é. Eu até fiquei surpreso com isso, não sabia dessa informação, né? Igual eu falei que da outra vez, quando ele foi eleito candidato, quando ele foi eleito prefeito, ele foi eleito com apoio do PSB, com apoio do PSDB, ele estava filiado ao PSDB, na verdade, com apoio do PT, e para mim também foi surpresa, uma foto dele bem novinho, da época em que ele já foi filiado ao PT e também ao PDT. E ao PSB, né? É claro que esse tipo de coisa, por exemplo, não pode ser trazido para um momento como esse, porque as pessoas elas vão mudando ao longo do tempo. Mas é sempre bom a gente fazer resgates históricos. Exato. Meus queridos, eu preciso ouvir Kate Almeida para dar o seu boa tarde aqui. Tá caladinha ali, a Kate já tá quietinha. Tá fazendo exame, não? Hoje não. Exame de coração. Quando eu fico calada, né? Aliás, Kate, o coração tá bem, Kate. Então, você não falou pra gente. O resultado, não é que deu. Tá tudo certo, graças a Deus. Vamos ver, então. Muito boa tarde, né? A pauta hoje está cheia, agora tem alguns assuntos aqui que são meio salgados, né? Não sei se alteram a questão geram essa hipertensão, né, Kate?
a gente vai ficando meio, no final já viu. Tô só ouvindo aqui os meninos, porque tem uma frase, enquanto eles falavam, eu lembrava de uma frase, que se colhe verde, se planta verde para colher maduro, não tem? Hoje é dia das frases. É isso, vai que cola, não é mesmo? Meu boa tarde especial a você que acompanha a gente aí em casa, ou no rádio, está indo para o trabalho, está na hora do almoço, né? Muito obrigada pelo prestígio da audiência. A Kate trouxe várias manchetes no dia de hoje, como sempre, né, com os colegas também aqui, mas essa me chamou a atenção. O PROCON anunciou a compra de cestas básicas, Kate, foi isso mesmo? Pois é, né? Curioso. A gente tem colocado aqui alguns assuntos e são extremamente interessantes, chamam a atenção da gente, né? Esse foi mais um que me chamou a atenção, exatamente pela função do PROCON, né? Que deveria ser de fiscalizar, né? Tantos mandos e desmandos que nós temos aqui no Estado, o PROCON que muitas vezes, até para se manifestar, demora, né? E agora, uma licitação, né? O PROCON está contratando, na verdade, uma empresa para fornecer cesta básica. É isso, fornecimento de cesta básica pelo PROCON. E aí a gente tem um documento, queria colocar inclusive na tela, para que você que está acompanhando a gente na televisão. Um documento oficial, claro. É, oficial, obviamente, né? Esse documento está aí, né? Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, que é o PROCON. Essa é a resenha do contrato, que diz exatamente o que as partes, né, as devidas partes devem fazer com relação a esse contrato. E aí uma empresa, né, a empresa que foi contratada para que pudesse executar esses serviços, está aqui, me ajuda com o nome aqui da empresa? Delorde Comércio Limitada, né? Isso. Delorde Comércio Limitada. Delorde Comércio Limitada. Pronto, essa é uma empresa que ela está tem sediada uma no sede... Coafumas, no Coaserma. Coaserma, né? Coaserma. Ela tem sede no Coaserma e essa empresa está recebendo um pouco mais de 368 mil reais para o fornecimento de cestas básicas. Só que o contrato não fala quantas cestas serão, por exemplo, entregues, não fala para quem vai ser entregue essa cesta, qual a localidade, é aqui na capital, é na região metropolitana, é no estado como um todo, e por que que o PROCON está entregando cesta básica, né? Por que que o PROCON, que tem, né, como objeto, como escopo de trabalho, eu acho que é o principal deles, a fiscalização de áreas sensíveis, por exemplo, agora a gente tem aí essa crise do ferryboat que parece que não vai acabar nunca. Tivemos aí a questão recentemente, né, questão da paralisação dos ônibus também e tantas outras coisas que promovem aí dias e dias de discussão. Temos ainda a problemática da segurança pública. Nossa, são tantas áreas sensíveis e que necessita, né, dessa atenção, né, próxima do PROCON, e agora a gente se depara, por exemplo, com a contratação dessa empresa com um valor de mais de 368 mil reais para a formatação de cestas básicas para que fossem entregues. Bom, não diz no contrato qual a operacionalidade disso, né, para onde é que vai. Então, fica um questionamento. A gente tem colocado, por exemplo, aqui outros contratos, outras licitações e que são verbas públicas, né? A população precisa saber. Isso só foi publicado ontem, né, Kate? Sendo que o contrato foi dia 17 de junho. Isso só foi publicado ontem. Publicado ontem. Aí tem informações que eu acho que são necessárias, Kate, que é o seguinte, ó, a presidente do PROCON é a Karen Taveira Barros Duarte, esposa do deputado federal Duarte Júnior, que inclusive já respondeu na Justiça a acusação de usar politicamente o órgão com fins eleitorais. E chama muita atenção, talvez não tenha nada a ver, mas às vésperas do período eleitoral, PROCON comprando cesta básica, né? Inclusive tem abertura de cargo público também. 37 novas vagas. 37 novas Perfeito. vagas. Então, assim, chama muita atenção, mas é aquele tipo da coisa, né? Talvez não seja uma tartaruga quem tem casco de tartaruga, quem tem pele de tartaruga e quem tem a boca de tartaruga e rabo de tartaruga. Talvez não seja, né? Só talvez, né? O fato é que a gente levanta, como imprensa oficial e imprensa séria, né? Levanta mais uma temática que é super importante, porque volto a falar, a gente está falando de verba, recurso público, diante de um Estado que merece, né, uma população que merece o respeito, que merece a atenção e principalmente responder, né, responder de forma rápida o porquê de tanto dinheiro
Para que está indo? Para onde é que está indo tanto dinheiro? E aí a gente não tem essa resposta. E agora, num ano extremamente sensível, e a gente sabe que já está, né, no período das vedações. E agora, como o Geisel disse, e eu reitero, em junho, 17 de junho, foi feito o contrato e agora que foi publicado. Por qual razão, né? A gente deixa o espaço aqui aberto para ouvir o PROCON. Inclusive, amanhã a gente se compromete a trazer, né? Vamos reforçar aqui essas perguntas que foram feitas para ver se tem um posicionamento do órgão em relação a essa situação. A gente vai dar aqui agora uma informação a respeito de ontem. A gente falou sobre a dispensa de licitação, lembra, do governo do estado, um contrato de 5 milhões de reais para apoio técnico a municípios. Nós pedimos o posicionamento do governo, que só chegou após o fim do jornal. Mas nós vamos à nota enviada. A Secretaria de Estado da Articulação Política informa que, de forma específica, o contrato visa o apoio aos trabalhadores técnicos sociais das superintendências regionais que ficam nos municípios correspondentes ao Programa de Assistência Técnica aos municípios e que, pela natureza da fundação, não há impedimento legal para a contratação direta. É a Fundação Sousandrade. A nota informa ainda que essa fundação é uma instituição incumbida estatutariamente de desenvolvimento institucional que detém inquestionável reputação ético-profissional e não tem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal do Maranhão, capacitada, portanto, segundo a nota, a suprir as demandas e apoiar o desenvolvimento das superintendências regionais e, por extensão, das municipalidades maranhenses. Esse foi o posicionamento dado pelo governo do estado em relação àquela informação que a gente passou ontem aqui da dispensa de licitação. Agora, Adalberto, deixa eu só concluir aqui, porque você lendo aí essa nota, eu me recordava aqui de vários assuntos que a gente já trouxe, de várias temáticas envolvendo dinheiro público, e eu só queria levantar mais um questionamento. A gente sabe que existem 5 princípios básicos da administração pública e um deles é a moralidade. Pode ser até legal, mas nesse momento em que o Estado passa por tantos problemas, é moral, é correto aplicar o dinheiro público em áreas que não são extremamente importantes dessa forma? Então fica esse questionamento que eu acho que é o principal que o governo precisa responder. Nesse momento em que o Estado passa por tantos problemas e, claro, o principal deles, que é a miséria, é a pobreza, é a fome das pessoas, será que comprar, volto a reiterar, será que comprar o que está sendo comprado, gastar o dinheiro com o que está sendo gasto, é moral? 1h37, 1h37. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação da crise nos ferryboats já aqui no Jornal da Difusora, tá bom? Olha um recado para você. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy, 147 Jordoa e ainda Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses, 22, no bairro Calhau. A gente vai para o intervalo agora, volta daqui a pouquinho com mais informações dos bastidores da política. Tem muito assunto para a gente falar, é aquele giro do interior do estado também. É rapidinho, um instantinho só e a gente já volta. 1h41 com o Diogo Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida. Estamos de volta com o Jornal da Difusora. Geisel estava com a mão ocupada ali, não levantou o braço para se identificar. Mas esse que está no meio aí de preto, Geisel Marques, para quem está na TV. 1h41, você ligado com a gente. Fomos juntos até as 2h15 com o Jornal da Difusora, hein? E olha só, hein? Chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste do segmento de cachaça. O Festival Maranhense da Cachaça será realizado no Multicenter Negócios e Eventos. Serão 3 dias de muita troca de conhecimento e exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você pode acompanhar o Festival Maranhense de Cachaça através da cobertura do Sistema Difusora, hein? A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa, com transmissão ao vivo durante os dias do evento e cobertura completa da Rádio Difusora FM, Portal Difusora ON e nossas redes sociais. O Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sindi Bebidas Maranhão. Com a realização do Sistema Difusora, apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. O sistema de transporte aquaviário continua em crise. Hoje foi mais um dia de protesto, tanto na Ponta da Espera quanto no Cujupe, locais de embarque de passageiros nos ferryboats que fazem a travessia para a Baixada Maranhense. Vamos ver a reportagem.
No terminal da Ponta da Espera, uma fila interminável de veículos sem previsão de embarque. Esse caminhoneiro está desde a noite de terça-feira parado, sem expectativa alguma de que horas vai conseguir chegar ao seu destino. Desde ontem, 9 horas da noite, não bota o ferro já tinha saído, nós ficamos aqui, estamos dessa hora, não bota um ferro extra, não tem nada mais que de ambação aí, depois que passou por governo, essa IMAP aí que botaram, é só para atrapalhar, foi só para atrapalhar. Não tem uma solução, é só conferindo os carros, não, vai no outro, aí boto, tira os carros pequenos, jogo, deixa os grandes, a gente fica jogando tipo cachorro aqui e não tem uma solução. Pessoal que não resolve nada. Seu João de Deus nos conta ainda que no começo dessa semana passou por um sufoco quando realizava essa mesma travessia na embarcação José Humberto, integrada recentemente ao sistema. Semana passada eu fui, quando chegou lá no meio, deu um pânico lá, saímos 1h da tarde daqui. Não, foi ontem. Saímos 1h da tarde, chegamos lá 4 horas da tarde. Já 5 horas já. Deu um pânico lá no motor. Esse grupo, sem ter muito o que fazer, diante da demora para conseguir embarcar, resolveu apelar para uma partida de baralho. Trazando tudo. Olha como eles estão aí, ó. Lá, como tem carro demais aqui, como do lado de lá, entendeu? Ontem mesmo eles fecharam, ele não estava querendo deixar o ferry sair lá do porto lá, é por isso. Desde a semana passada, o ferry José Humberto começou a navegar no litoral maranhense. Isso depois de mais de um mês aguardando a liberação da Capitania dos Portos. Teoricamente, 4 embarcações deveriam estar realizando essa travessia, mas nesta quarta-feira, somente 2 da Internacional Marítima e a José Humberto é que estão em operação, o que tem causado todo esse caos aqui no terminal da Ponta da Espera. Dezenas de carros e caminhões fecharam na noite desta terça-feira o acesso ao terminal do Cujupe. O protesto foi motivado em razão da viagem das 21h30 de Cujupe para São Luís ter sido cancelada sem aviso prévio. A situação gerou muita revolta entre os passageiros que aguardavam pelo embarque. Em entrevista para a TV Difusora e diante dos últimos acontecimentos, a promotora especializada na defesa do consumidor afirma que a situação é de caos. Nós recebemos e nós estamos acompanhando, o Ministério Público Estadual tem um inquérito civil instaurado e toda essa situação a gente está acompanhando. O que ocorre? Eu vi os vídeos, vi as pessoas desesperadas, inclusive pessoas doentes que precisavam vir para cá com urgência. Não houve uma das viagens, a gente sabe que esse ferry, o José Humberto, ele não é adequado para navegar na Baía de São Marcos, então a informação que chega a nós é que ele tem tido problemas, inclusive no dia 4 ele ficou parado e houve vídeos desse momento que chegou a nós, onde ele perde o controle e desgoverna rapidamente, mas isso é grave, porque a gente está tratando da Baía de São Marcos, que tem características próprias. Então, há uma preocupação muito grande. O que houve ontem é que ele não pôde fazer as viagens que ele teria de fazer. E aí acumulou essa quantidade de pessoas para poder vir para a ilha, para São Luís. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Maranhão ressalta que os usuários lesados pela ineficiência do sistema devem formalizar denúncias junto aos órgãos competentes. Nós estamos acompanhando esse caso do ferryboat. Infelizmente, a precariedade tem sido muito grande. O Estado ainda inoperante em relação a essa demanda e nós temos aconselhado os consumidores lesados a denunciar, principalmente aqueles que estão sofrendo diretamente com essa travessia e principalmente aqueles que estão pagando e não estão tendo o serviço. Isso é uma lesão ao direito do consumidor. E mais ainda, a questão da oferta. Estão ofertando um serviço e não estão cumprindo. É uma população inteira. São vários municípios que dependem da embarcação do ferryboat. E a gente tinha as empresas, bem ou mal, a gente tinha as empresas que trabalhavam. Tinha Serviporto, tinha Internacional. Hoje a Serviporto está lá. Eu mesma vistoriei, eu entrei, eu tenho vídeos da destruição do ferry, do Cidade de Tutóia, um ferry imenso. Esse ferry, o Araiose, é 3 vezes maior a capacidade de transporte do que esse Zé Humberto, que é 400 e alguma coisa. Então, é um ferry que já foi testado, tem estabilidade. E qual é a razão de insistirem tanto em se colocar uma embarcação que a gente está vendo que não vai atender, não atende e está colocando em risco a população? Por quê? Além dessa pessoa, desse caminhoneiro que falou na reportagem, nossa equipe checou junto ao Ministério Público e a promotora informou que já recebeu denúncia e sim
em relação a essa pane neste FER que está funcionando há menos de 10 dias. Inclusive, existem vídeos que circularam na internet mostrando o problema que aconteceu também e que já estariam sendo encaminhados também ao Ministério Público em relação a essa denúncia especificamente. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a AMOB, informou hoje pela manhã que não houve cancelamento de viagens sem aviso prévio no sistema de travessia marítima da Baía de São Marcos, que 3 viagens extras foram realizadas partindo do Cujupe, Ponta da Espera, e que não há qualquer intercorrência na operação no sistema de travessia da Baía de São Marcos, e que nesse momento, inclusive, estaria com 4 embarcações em funcionamento. Nós também perguntamos sobre a pane na embarcação José Humberto, apontada na reportagem aí pelo usuário. Como eu disse, já foram encaminhadas ao Ministério Público também denúncias nessa direção. A MOB informou que a embarcação já opera com 100% da sua capacidade desde o dia 28 e que não houve nenhum problema registrado. Nós também pedimos posicionamento para a Capitania dos Portos, que nos informou desconhecer qualquer problema em relação à embarcação, mas isso falamos por telefone com a Capitania dos Portos, mas por e-mail eles ficaram de nos responder, nos mandar uma nota sobre o assunto que ainda não chegou até o momento, depende ainda de outras instâncias aí superiores em relação à hierarquia que existe dentro da própria Capitania. Para liberação, então, de uma nota, a gente continua aguardando. Kate Almeida. Alberto, por favor, com licença, Kate. É só para fazer uma observação em relação à nota, né? Que a nota diz o seguinte, não houve registro, não quer dizer que não tenha havido. Está dizendo que não houve o registro disso na Capitania e na MOB. Porque se houve algum problema, e eu desconfio muito que houve, porque, Kate, eu recebi um vídeo na segunda-feira de tarde, parece que foi na segunda-feira da tarde para a noite, eu recebi um vídeo através do Instagram e peço, inclusive, perdão para a pessoa que me mandou, porque eu não dei muito crédito ao vídeo e vou explicar por quê. Pela responsabilidade que nós temos como jornalistas. A pessoa fez um vídeo no celular dentro do ferryboat, no momento em que eles tinham resolvido o problema, fez um vídeo selfie sentado e dizendo assim, olha, Geisai, estou aqui dentro desse ferry novo que o governo comprou e deu uma pane aqui, acabaram de resolver, agora que a gente vai continuar a viagem. Por que eu ignorei? Esse vídeo foi mandado para mim. Com a responsabilidade de jornalista que nós temos, eu não podia, através daquelas únicas imagens que ele me mandou, daquela única filmagem, confirmar se era ou se não era o ferry de José Humberto. Se ele tivesse feito uma panorâmica, para eu poder pelo menos identificar, olha, realmente, essa cor aqui é a cor da cadeira do ferry de José Humberto. Por isso eu não trouxe o assunto na terça-feira aqui no ar. Então, as coisas começam a se encaixar com o depoimento do caminhoneiro e tal. Então, seria muito bom que houvesse um pouco mais de zelo, inclusive, na apuração desse ocorrido na segunda-feira com o ferry novo. Olha, gente, é uma sequência de irresponsabilidades. Veja, na própria nota diz que dia 28 começou a capacidade de 100%, a operar com 100%. Mas foi exatamente nesse dia que nós pedimos nota também e se falou à época que estava operando com 50%. 50% da capacidade. Quer dizer que no mesmo dia já virou para 100%? Até hoje, nós não obtivemos da Capitania dos Portos, também da Marinha, nenhuma informação oficial de que o ferry José Humberto estaria operando já na sua capacidade total e principalmente com a segurança devida. É uma irresponsabilidade com a população. Esse serviço ele não é gratuito. Ele não é um serviço que a população chega e diz, ei, me leva, né? Não, paga-se para entrar. E paga-se caro, inclusive, paga-se muito caro. Você sabe um outro detalhe extremamente importante em tudo isso que está acontecendo? A população está dando mostras. Cada vez mais quem precisa desse serviço aquaviário está dando mostras de que não aguenta mais. E olha, gente, eu sugiro a vocês de pararem de colocar a culpa na população. Não é quem precisa do transporte que está errado. Muito pelo contrário, quem está no serviço e que precisa desse serviço, quando ele se indigna, quando ele se revolta, quando ele faz o protesto, é porque já não consegue mais, não está mais aguentando. E em todo esse processo que a gente tem colocado com muita responsabilidade aqui no Sistema Difusora, nós precisamos fazer aqui uma ressalva gigantesca e reiterar o trabalho que tem sido feito pela promotora Lídia Cavalcante, uma mulher séria. Uma mulher extremamente séria, comprometida com o ofício dela, porque ela, sim, tem alertado diariamente sobre o caos desse serviço e sobre a responsabilidade que ela tem com relação à segurança da população, de quem precisa todos os dias fazer algum tipo de viagem. Então, vou abrir essa ressalva porque apenas a promotora Lídia Cavalcante, em todo esse processo, tem sido transparente, dizendo reiteradamente
qual que é a situação desse serviço. Agora eu fico me perguntando daqui até quando vai se sustentar esse caos, todos esses problemas, querendo colocar na população uma culpa que não é da população, que está pagando. É a população que está arcando, nem sei quantas vezes, porque quando sai de casa com bilhete comprado, fica lá, passa a madrugada, o dia, depois a noite de novo, e aí quando se revolta, quando faz protesto, tem que mandar a polícia para lá, para poder o quê? Conversar. Porque aí na conversa eles têm que deliberar exatamente daquilo que eles estão fazendo, que é o quê? Fechando tanto o embarque quanto o desembarque. Mas até quando isso vai durar? Né? Até quando? E uma resposta efetiva do Estado, nós vamos ter quando? Uma comunicação oficial daquilo que realmente está acontecendo. Deu pane. E deu pane por quê? Já não estava autorizada a funcionar? Então, são tantos os questionamentos, 450 é a capacidade desse novo ferry que, de novo, não tem absolutamente nada. É bom que se reitere que foi colocado e anunciado amplamente pelo governo do Estado, que era uma embarcação nova, de alto padrão, mas tem 38 anos e agora já está dando pane. Complicada a situação, né, gente? 1h mais 53 minutos, 1h53. Dá tempo da gente, antes da virada de rede, falar com o John Coutrin sobre Caxias, John. Que informação que você tem de lá em relação ao prefeito Fábio Gentil? Adalberto, o prefeito Fábio Gentil vai se licenciar do cargo por um período de 120 dias. Esse anúncio foi feito ontem, né? Ontem foi o aniversário do município de Caxias e houve uma solenidade ali de entrega de obras. E no palanque ali, o secretário de articulação, né, o Rubens Pereira, fez um convite em nome do governador Carlos Brandão para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, integrar a coordenação política da campanha de reeleição do governador Carlos Brandão. O prefeito, de imediato, ali aceitou, né, e disse, portanto, que irá se licenciar da prefeitura de Caxias por esse período aí e irá participar, portanto, agora da agenda política, né, de pré-campanha do governador Carlos Brandão. Aí você pode perguntar, e quem assume a prefeitura de Caxias? Era para assumir o vice-prefeito, Paulo Marinho Júnior, só que ele já renunciou ao cargo de vice-prefeito, hoje é deputado federal, então, portanto, o comando do município de Caxias ficará por conta do presidente da Câmara, Teódulo Aragão, né? O vereador Teódulo Aragão será portanto, o chefe do executivo nesse período aí de licenciamento do prefeito Fábio Gentil. A Câmara será comandada pelo primeiro vice-presidente, o Ximenes, né? Então, essas alterações ali na cidade de Caxias, no comando de Caxias, por conta aí do período eleitoral das eleições, mas o prefeito, claro, né, o Teódulo é próximo, é aliado do prefeito de Caxias, então o prefeito estará, sim, tendo parte das decisões ali do município, né? Então, o próprio Rubens Pereira destacou que é por conta da força política, né, do Fábio Gentil, da gestão dele em Caxias, que foi reeleito ali com uma ampla vantagem, e seria importante, portanto, participar da pré-campanha do Brandão. Obrigado, John. 1h mais 55 minutos, 1h55, agora Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. Já já os nossos comentaristas voltam com os bastidores da política. Agora a Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Devido ao aumento nos casos de Covid-19, a Prefeitura de Balsas decidiu aumentar o número de leitos no município. De casos de Covid positivos em nossa cidade, fizemos hoje essa reunião para chegar num consenso e no final dizer à nossa população que estamos ampliando o número de leitos de Covid, tanto leitos de Covid clínicos, quanto também os leitos de UTI. Reunião muito produtiva hoje, com a direção do Hospital Regional, com a direção do Hospital São José, no qual chegamos no consenso que aumentaremos no Hospital São José 10 leitos para pacientes Covid, pacientes clínicos, aqueles que não estejam grávidos, casos moderados, e a direção do Hospital Regional nos prontificou que irá também se organizar para aumentar, a princípio, até 6 leitos de UTI para Covid. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h mais 56 minutos, 1h56. Você ligado aqui no Jornal da Difusora, hein? Olha só, a gente vai voltar a falar sobre o assunto relacionado aos ferries, não é isso? Eu estou com...
nós vamos voltar a falar sobre o assunto dos ferros, porque teve um outro trecho da entrevista dada pela promotora Lítia Cavalcante. A reportagem chegou ainda há pouco, agora há pouco, a gente chegou com a reportagem, que ela dá mais detalhes em relação a essa situação no sistema aquaviário aqui do Estado. E é importante demais que a gente ouça a promotora. Fazia um tempo que ela não dava entrevista para nós, não por vontade, enfim, não por outras questões, né? Mas, enfim, ainda bem que ela falou, que ela deu entrevista, nos recebeu mais uma vez, né? Ela própria disse, inclusive, na entrevista, em nota, que ela não podia mais falar. Né? Ela Verdade. própria disse numa nota até quando que não podia. Ela vai poder continuar se manifestando, Kate? Até quando? Vamos ver, né? Por quanto tempo vai durar? Será que uma mordaça nela vai fazer com que o serviço realmente ele esteja a contento? É o questionamento que a gente faz, né? Verdade. A gente falou ainda há pouco aqui que o Ministério Público recebeu denúncias em relação à paralisação do ferry José Humberto. Lembra? Que foi negado, inclusive, pela MOB. A gente ouviu a MOB e ouviu também a Marinha sobre o assunto. Ouviu passageiros, você viu aqui, inclusive, as pessoas falando do que aconteceu, o caminhoneiro aqui dando o testemunho dele. E agora a gente vai ouvir a promotora falando sobre esse caso, sobre essa situação desse ferry que está há menos de 10 dias operando no sistema. Vamos mostrar. Nós recebemos e nós estamos acompanhando, o Ministério Público Estadual tem um inquérito civil instaurado e toda essa situação a gente está acompanhando. O que ocorre? Eu vi os vídeos, vi as pessoas desesperadas, inclusive pessoas doentes que precisavam vir para cá com urgência. Não houve uma das viagens, a gente sabe que esse ferry, o José Humberto, ele não é adequado para navegar na Baía de São Marcos, então a informação que chega a nós é que ele tem tido problemas, inclusive no dia 4 ele ficou parado e houve vídeos desse momento que chegou a nós, onde ele perde o controle e desgoverna rapidamente, mas isso é grave, porque a gente está tratando da Baía de São Marcos, que tem características próprias. Então, há uma preocupação muito grande. O que houve ontem é que ele não pôde fazer as viagens que ele teria de fazer. E aí acumulou essa quantidade de pessoas para poder vir para a ilha, para São Luís. Ficou claro, pessoal? Acho que claríssimo agora, né? Mais do que nunca na fala da promotora do meio ambiente. Né? Claro que não há nenhuma razão, promotora do consumidor, perdão, não há nenhuma razão para esconder os fatos estão aí, ela está falando baseado em fatos, recebeu as denúncias, recebeu os vídeos, como o Geisael também aqui recebeu o vídeo e relatou já ainda há pouco aqui. E aí, Adalberto? Então, pois não, a promotora fala, né, ela frisa no discurso dela aqui, que o Zé Humberto não é adequado à Bahia, né, tem suas características próprias. Aí fica questionando por que a Marinha, né, e o Capitão dos Portos deram esse aval, né, autorizaram isso. Então fica o questionamento. Tem esses vídeos agora, a promotora dizendo que tem posse deles. O Geisel já relatou aqui que recebeu também, né? Então, a preocupação maior é com a população. O que vai acontecer? Então, talvez seja necessário aí haver uma outra vistoria, né? A Marinha ficar a par disso, a Capitania dos Portos ficar a par, receber essas denúncias e averiguar. Mas o que acontece é que a própria promotora Lítia Cavalcante tem acompanhado desde o início e tem estado próximo à Marinha, tem estado próximo à Capitania dos Portos e parece que a fala dela não reverbera. Exatamente. A fala dela, muito pelo contrário, está sendo calada. Né? Ela está sozinha nessa história. Está sozinha. Os promotores federais também participaram Sim, lá. Com peritos lá no Ministério Público Federal. Mas a impressão que dá é que a promotora, ao invés da fala reverberar no sentido de proteção, porque está se alertando pela segurança, não, parece que está sendo calada. Vocês se lembram que eu dei uma informação aqui, colhida a partir da empresa que é dona do José Humberto, de que eles tenho isso registrado. Se alguém duvidar do que eu estou falando aqui, eu tenho isso registrado. De que o ferryboat estava aqui cedido à Serviporto. Sim. Vocês lembram que eu dei essa informação aqui? Sim, sim. Pois, na verdade, agora já tem uma outra empresa que o governo botou, sem licitação, não sei a que tipo de instrumento foi utilizado, administrativo, mas tem uma outra empresa aí que agora... já está operando, inclusive. Pois já é outra empresa que está operando. Não é nem aquela Celtic que tinha ganhado a licitação. É uma terceira, Não então. é Internacional, não é a Serviporto, não. Já entrou uma outra empresa agora que está operando esse ferryboat. Sem licitação. Nós vamos Ou seja, a coisa está cada vez mais bagunçada. Vamos, mais uma vez, encaminhar, assim como fizemos na manhã de hoje, agora novos questionamentos à agência de mobilidade. Ou seja, hoje ainda é uma terceira empresa solicitar. Operando o ferry. Ou quarta, sei lá. É a terceira, porque veio a serviço da Serviporto, né? Então, é uma terceira empresa sem a licitação, operando o transporte. Ainda tem essa confusão, que é o seguinte, ó. O ferryboat veio cedido para uma empresa.
Agora é outra que está operando. Ainda tem uma gravação de uma ligação que andou circulando aí uns dias atrás, do cara da Celt negociando o aluguel desse ferryboat com outra empresa lá do Pará. Bicho, é uma confusão danada. É uma confusão danada isso aí. E aí, o questionamento principal de todos eles, qual que é a preocupação mesmo, né, do governo? É com a população? É resolver, de fato, essa problemática que se instalou, que é o caos no serviço aquaviário no Estado? Será que a preocupação realmente desse ir e vir das pessoas da Baixada para cá, daqui para a Baixada? Me parece que não, porque a cada dia se redescobre aí uma forma de dar uma desculpa, de dar uma informação que não é a informação cabida para um caso como esse. Agora, são muitos os questionamentos. Tipo aquela história da teia de mentira que tu conta uma mentira depois para poder... o telefone sem fio. Aí tu tem que contar outra mentira para poder dar cobertura para a mentira anterior, depois tu conta outra. Agora não resolve, viu? Quer dizer que não resolve calar, por exemplo, a promotora. Muito pelo contrário. Só a fala dela faz piorar, porque principalmente ela, que é uma mulher que tem uma fala ativa, não vai resolver calar. Resolver vai realmente sentar e descobrir uma forma de equacionar essa problemática, essa bomba que se transformou o transporte aquaviário no Maranhão. Portanto, a gente mostrou a fala da promotora, do Ministério Público, a fala de um usuário do sistema comprovando, né? Então, aqui fica o espaço agora para que a MOB, então, dê explicações que faltam em relação a esse caso. A informação que a gente checou hoje de manhã junto à agência foi a agência negou a existência de qualquer problema em relação a esse ferry. A gente vai continuar... O nome da empresa, Adalberto, o nome da empresa, Rodofluvial Banave Limitada. Está autorizada em caráter precário a operação dessa empresa na travessia Ponta da Espera Cujupe. Tá aqui, esse é documento oficial. Acabei de mandar para o Tiago lá, pode até colocar no ar se quiser, ou agora ou depois do intervalo. Eu acho que a gente pode até aproveitar agora, se for possível, para mostrar esse documento. E aí amanhã a gente vai voltar ao tema, porque é uma coisa muito séria, né, gente? Uma coisa... Imagina, eu fico pensando nas pessoas que estão agora embarcando, porque esse ferry, inclusive, está operando agora. A gente está aqui fazendo o programa e o ferry está operando. E as pessoas que precisam do transporte, como é que faz? É esse mesmo, pode botar, Tiago. Pode colocar aí na tela aí, vai. Na tela para a gente ver, para mostrar que é aqui, ó. É um documento, está aqui o documento, ó. Esse é o documento, tá bem aí, ó. Resolve, bem, ó, artigo 1º. 27 de junho, não é isso? Tá aí, ó. Resolve... do campo direito aí, ó. Artigo 1º resolve autorizar em caráter precário. Perfeitamente. Leia, Adalberto, por favor. A operação da empresa Rodofluvial Banave Limitada, na travessia Ponta da Espera Cujupe. A operação deverá ocorrer nos intervalos atuais 18 horários, de modo a não impactar a operação dos horários regulares dos atuais operadores, sendo autorizada a operação dos horários constantes no anexo único desta portaria. Uma portaria assinada aí, ó. Celso Henrique Rodrigues Borghetti, presidente. Até novo processo licitatório, tem até os horários aqui, ó. Os horários aí, ó. E até novo processo licitatório. É bom que se diga isso. Por que não faz logo, 11 horas, 17 horas e 22 horas. Sobe um pouquinho, Tiago, porque aqui a gente chamou a atenção para um aspecto importante aqui, ó. Essa autorização tem vigência até que novo processo licitatório, parágrafo 2º, seja realizado com a efetiva prestação de serviço pelas empresas vencedoras. Mais um ponto. Bicho, isso está uma bagunça, ano que vem, mais um ponto, mais um elemento aí para a gente, mais um aspecto aí para a gente avaliar. Amanhã a gente volta ao tema, amanhã a gente volta. Meu Deus. São 2 horas mais 5 minutos, 2h05. Olha só, para você que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Difusora, um recado para você. A BPSE atua no mercado, gente, há 7 anos, com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade, a BPSE. São 7 anos, é isso mesmo. Saúde e segurança no trabalho, uma empresa especializada em recrutamento, seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e também o estado do Piauí, os 3 estados. Conheça um pouco mais da BPSE. Olá, eu sou Daniele Sanches, fundadora e CEO da BPSE, Business Partner Serviços Empresariais. Nós somos uma empresa maranhense, fundada em 2015, para trazer soluções em RH, qualidade e segurança do trabalho. O nosso maior objetivo é não apenas movimentar empresas, mas ser parceiros de negócios. Nossa missão:
Nós queremos ser os melhores. Por isso, nós desenvolvemos e executamos estratégias para atuar como protagonistas de transformação no negócio, gerando uma troca benéfica, rentável, encantadora, duradoura e exclusiva entre as pessoas envolvidas. Hoje, nós atuamos no Maranhão, Pará e Piauí, com uma equipe com mais de 30 funcionários focados em trazer soluções. São 2h mais 6. A gente vai para o intervalo e volta já com o último bloco do Jornal da Difusora, as notícias dos bastidores da política, com os nossos comentaristas já depois do intervalo. Um instantinho só. São 2h mais 10. Você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos até as 2h17. Hoje vamos juntos aqui com 2h18, com muita informação para você, para ser mais preciso, né? Na bancada de João Coutrin, Kate Almeida, Gesael Max, os três estão aqui conosco na bancada aqui do Jornal da Difusora, hein? Olha só, recado para você que está assistindo a gente. Procurando venda, aluguel, assistência para computadores, equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de você conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais. Os preços cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. Frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Confere em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, inovação da informática na sua cidade, viu? 2h mais 11, 2h11. Kate Almeida, como é que está a situação da saúde, da assistência das pessoas lá no município de Arame? Que informação você tem, Kate? Olha, não está muito boa não, viu? A se contar pelo vídeo que a gente recebeu, mostra a precariedade, pelo menos da ambulância, né? Já mostra, olha ali é o pezinho. Isso. Olha aí, Gisele. Ali é o pezinho do paciente que está sendo vendo transportado dentro da ambulância ali de Arame. E aí você observa no detalhe as instalações internas dessa ambulância, você que está acompanhando a gente pelo rádio, mas pela TV. Deixa eu contar para você que tem um fio sustentando a porta da ambulância. E ela está inacreditavelmente em movimento, né? E a pessoa está ali se segurando, ela não sabe se sente a dor, né? Administra a dor, ou então se ela vai segurar com medo ali de mais sacar um problema, né? Mais pela uma atenção, porta. né? Com certeza. Olha a situação, a porta sendo sustentada por um fio, ali o acompanhante filmando toda essa situação que meu Deus, é desrespeitosa, é desumana. E a gente nem sabe mais como qualificar tudo isso e a pessoa tendo que administrar tudo isso dentro de uma ambulância do município de Arame. Lembrando que o prefeito lá de Arame é o Pedro Fernandes, né? O prefeito de lá, inclusive tem como filho o Pedro Lucas, deputado federal. E aí fica, inclusive, aqui um questionamento para saber como é que está sendo feita essa parceria aí, né? Para conseguir recursos, a própria ambulância ou qualquer outro tipo de utilidade ali para o próprio município, porque me parece que não está tendo articulação, porque se a condição da ambulância está assim, a gente fica se perguntando como é que está, então, a saúde do município de Arame. Mas está aí o vídeo que foi, portanto, feito por um acompanhante que estava no momento aí desse episódio, dessa aventura, né, que esse paciente, infelizmente, está passando, sendo submetido dentro dessa ambulância, sendo sustentado com um fio na porta. Okay. Ninguém merece, né, gente? A gente tentou o contato agora pela manhã com a assessoria de comunicação da Prefeitura, não conseguimos, fica o espaço aberto aqui para que traga, então, a sua informação à Prefeitura do município de Arame em relação a esse caso específico que foi mostrado aqui, tá bom? E o pedido, né, Adalberto? Porque, por favor, antes de responder a nota, né, sobre o que acontece aí para estar nessa situação, resolve e manda para a gente uma foto com uma ambulância decente, né, que possa oferecer dignidade para essa pessoa que precisa de atendimento. Porque imagina a pessoa já está passando por tanto problema, né, tanta situação ruim, com saúde, e ainda ter que administrar isso, ninguém merece. Manda o vídeo na nota, aproveita, manda foto, manda vídeo dizendo que esse problema aí já foi resolvido. Se Deus quiser, vai ser assim. São 2h mais 14, 2h14, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Ontem a gente mostrou aqui uma reportagem sobre o anuário do Fórum Nacional de Segurança, né, Segurança Pública, apontando vários dados negativos do estado do Maranhão no período de 2020 a 2021, comparativo, inclusive, desses dois períodos, né?
Sobre esse assunto, nós pedimos um posicionamento do governo do estado. A nota só chegou após a edição de ontem do Jornal da Difusora, mas nós vamos ler aqui. O jornal mostrou na reportagem que o Maranhão lidera o ranking dos estados onde os veículos são mais roubados, furtados, né? Você lembra, né? Também falamos sobre a questão do crescimento em relação ao latrocínio. Vamos então à resposta. A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que entre 2020 e 2021 foram nomeados 443 policiais civis, militares, bombeiros e perícia oficial. E também foram adquiridas 249 viaturas nesse período. A Secretaria de Segurança Pública comunicou que o maior investimento do governo do estado nesses 2 anos, a Secretaria de Segurança, diz que foi no período da pandemia, no setor da saúde, mas exatamente o setor da saúde, mas não explicou, por exemplo, por que todos os estados passaram pela pandemia, mas não tiveram redução tão grande dos investimentos em segurança pública. E por que o Maranhão aparece no levantamento, como você viu ontem, como o segundo estado do país que menos investe em segurança, perdendo apenas para o Piauí, né? Considerando o valor per capita, claro. Ainda segundo a Secretaria, o Maranhão é o terceiro estado do Nordeste com a menor taxa de roubos de veículos, mas também não explicou por que o estado lidera esse tipo de crime comparado com os demais estados da federação. A Secretaria informou ainda que, em relação ao ranking dos crimes violentos letais intencionais, que são homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, o Maranhão ocupa o primeiro lugar quanto à redução do número de casos. A nota informa ainda que o estado tem taxa de latrocínio abaixo de estados como Bahia e Pernambuco, mas não explicou o que está sendo feito para que o aumento de 25% nesse tipo de crime não se repita, como observado pelo estudo apresentado ontem aqui no Jornal da Difusora. A gente perguntar não ofende. Por que é que todas as vezes que se questiona alguma coisa desse tipo, se vem com umas respostas assim que a gente fica confuso? Parece, inclusive, que é um atentado à nossa inteligência. Pelo amor de Deus, volto a dizer, homens e mulheres que estão nas ruas são verdadeiros heróis e heroínas. E não se está se falando aqui do policiamento, muito pelo contrário, estão fazendo muito acima do que eles conseguem fazer. Mas, pelo amor de Deus, a instituição, no sentido, o Estado, de promover a segurança, responder que durante a pandemia, a gente está falando de segurança, a gente está falando de saúde. E olha, queria dizer que segurança e saúde é constitucional, é um direito do cidadão, ninguém está fazendo nenhuma graça, não. E outra coisa, o recurso que veio foi federal. Então, pelo amor de Deus, respondam. Por que é que a gente não tem um investimento devido à segurança pública? Não é dizer que está investindo em outra área, a gente está falando de segurança pública. Respondam, por favor. 2h mais 17 minutos, 2h17, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. A gente já está encerrando aqui, só confirmando, Kate, tem mudanças na Câmara de São Luís, né? Tem sim. Ixi, Maria, não sei se vai dar tempo, mas a nossa colega aí, jornalista, a Regiane Braga, deve assumir, portanto, na próxima semana, né? Ela que assume aí uma vaga lá na Câmara Municipal, a Regiane Braga, em substituição, esqueci agora o nome do... Você lembra, John Coutrin? Substituir, não lembra não? Esqueci agora. Está tendo uma mudança. Está tendo muita mudança lá. Mudança das cadeiras. Né? Mas eu vou ficar devendo aqui, mas a nossa colega assume, portanto, na próxima segunda-feira, a vaga lá na Câmara Municipal e amanhã eu trago seguramente o nome. Boa sorte para ela lá e bom trabalho aos demais também, né? A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta 1h15 com o nosso Jornal da Difusora. Nosso muito obrigado pela audiência que só cresce a cada dia, viu? Obrigado a você. A gente se encontra. Tchau, tchau. Em nome de toda a equipe.